Denver Nuggets 122-109 para cima do Los Angeles Clippers, um jogo onde o Denver foi muito superior, abriu 8 pontos desde o primeiro quarto, construiu essa margem no primeiro quarto e venceu todos os outros quartos. Literalmente o Denver venceu a partida inteira, todos os quartos vencidos pelo Denver Nuggets. Vale destacar, esse jogo marcou o retorno do Jokic. Esse é um dos motivos principais para eu ter selecionado esse jogo para trazer hoje aqui no canal. Tá bom? Já destacado, eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou trazer a análise dessa vitória do Denver, que marcou o retorno do Jokic. Sobre o Clippers, quebrou essa sequência de vitórias do Clippers. Nos últimos 10 jogos o Clippers tinha perdido só um. Agora nos últimos 10 jogos perdeu 2, né? Já que perdeu pro Denver. Quebrou essa grande fase do Clippers. E quebrou não, né? Só quebrou essa sequência tão boa, né? E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse canal. Destacar aqui no outro, eu trouxe a análise da vitória do Detroit sobre o Warriors. Jogaço também. Beleza? Destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 9 da manhã. O que isso significa? Nada. Nada. Só que durante a semana eu tô trazendo os vídeos 4, 5 da manhã. Então, pô, já se inscreve e deixa o like aí, pô. Enfim, tô trazendo vídeo todo dia. Vamos lá então, olhando primeiro pro lado do Denver. Eu queria destacar, eu tava em dúvida se eu trazia, ao invés desse jogo, a vitória do Lakers sobre o Wizards. Muito mais pelas visualizações mesmo, que o Lakers traz mais clique. Só que o retorno do Jokic, na minha visão, é mais importante do que uma surra do Lakers no Wizards. O Doncic fez triplo-duplo, amassaram o Washington Wizards, 30 pontos de margem, enfim, não teve nem graça. Então vou falar sobre esse jogo do Denver. O maior destaque do jogo e do Denver é o Jokic. O Jokic, com 24 minutos, fez 31 pontos, além de 12 rebotes e 5 assistências. 8 de 11 nos arremessos. Esse cara é bizarro, pô. Tá maluco. O Jokic joga demais, cara. Passou dos 30 pontos, pegou mais de 10 rebotes, 8 de 11 nos arremessos. Tudo isso com menos de 25 minutos. Tá maluco, cara. O Jokic é um esculacho. Joga demais. O Denver, eu já cheguei a comentar aqui no canal, já fiz as análises de algum outro jogo do Denver enquanto não tinha o Jokic. E o Denver soube lidar bem com a ausência do Jokic. Só que tendo o Jokic, esse time naturalmente é ainda mais forte. É muito mais forte tendo o Jokic do que não tendo ele. Só que vale se destacar que conseguiu lidar muito bem com a ausência dele. O Denver estava sendo competitivo com Jamal Murray e Peyton Watson. O Gordon de vez em quando também. Mas, cara, Spencer Jones jogando, Pickett jogando, Nagy jogando. Cara, uns caras assim que não tem muito protagonismo dentro do time, tendo que ser importantes para o funcionamento do time. Então, de fato, foi um Denver que não tinha mais os nomes conhecidos e caras para decidirem os jogos, mas que manteve um bom padrão de resultados, né? Soube lidar bem com as suas ausências. Até porque não era só o Jokic. Até hoje, cara. Ainda assim, o Gordon jogou de vez em quando, mas nesse jogo não tava. Sem o Cameron Johnson já há um bom tempo. Sem o Christian Braun já há um bom tempo. E o Gordon, o Cameron Johnson e o Christian Braun, os três são titulares. E tava sem os três e sem o Jokic. Tinha só o Jamal Murray de titular. E o Denver continuou competitivo, cara. Isso que é impressionante. Porque, por exemplo, vou comparar com o Milwaukee Bucks. Quando você tira o Giannis do Milwaukee Bucks, o time acabou. E aqui tirou o Jokic do Denver e o time continuou competitivo. Mostra que o coletivo do Denver é um time que funciona muito mais do que o do Milwaukee Bucks. Lógico, se você colocar o Jokic aqui, o time vai melhorar ainda mais. Só que, quando você tirou o Jokic, o time continuou funcionando. Por mais que tenha piorado, continuou funcionando. Agora você vai no Milwaukee Bucks e tira o Giannis, porra, perde pro Washington Wizards. E não é nem mentira, no último jogo perdeu. Então, e ontem o Wizards tomou mais de 30 pontos do Lakers, pra ver o quão ruim é o Milwaukee Bucks sem o Giannis. É a dependência, cara. Enfim. O Jokic joga uma barbaridade. 31 pontos e 12 rebotes. Depois, Peyton Watson fez 21 pontos. Bom jogo dele. Acho que a melhor notícia nesse período que não teve o Jokic é que o Peyton Watson se tornou protagonista desse time. Aumentou a média de pontos dele, chegou em 15, 20 pontos por jogo, e aqui contribuiu com 21. De fato, ele ganhou muita moral nesse período de ausência do Jokic, e foi o cara que mais arremessou dentro do jogo, no lado do Denver. Ele teve 17 arremessos.
né? O Jokic teve 11 e o Jamal Murray teve 10 arremessos. O aproveitamento não foi incrível, né? Foi 9 de 17. 50% não é ruim, mas é porque o do Jamal Murray e o do Jokic foram absurdos, né? Daqui a pouco chega no Jamal Murray. Mas o Peyton Watson fez um bom jogo e a melhor notícia, eu diria, nesse período sem o Jokic é que o Peyton Watson elevou o nível dele. Daqui a pouco, quando voltar o Cameron Johnson e o Christian Brown, quero ver se o Peyton Watson vai voltar a ser reserva. Porque do jeito que tá jogando, não tem por que colocar ele no banco. Enfim, depois dele, Jamal Murray com 20 pontos, além de 9 assistências, tendo 7 de 10 nos arremessos, 70% de aproveitamento muito bom. Num geral, o Jamal Murray com o Jokic fizeram 51 somados, olhando só os dois. 51 pontos, 16 rebotes e 14 assistências. Jamal Murray com o Jokic. E aproveitamento de arremessos, eu tô falando de 15 de 21, que também é um aproveitamento muito, muito, muito bom. Então, assim, essa duplinha que fez o Denver mudar de patamar nos últimos anos e que fez um grande jogo juntos. Nem arremessaram tanto, cara. Só que, por exemplo, eu nem olhei antes, mas o Harden teve 17 arremessos. Praticamente 4 arremessos a mais, cara, de Jamal Murray e Jokic juntos. E fizeram o dobro que 25 pontos, né? 50. Enfim, mostra a força que é Jamal Murray e Jokic nesse time do Denver. Depois do Jamal, o Spencer Jones, 4 pontos e 6 rebotes, 1 de 4 nos arremessos, não foi tão bem, pelo menos contribuiu com rebotes. E o Pickett, com 0 pontos, 3 rebotes e 3 assistências, sendo 0 de 4 nos arremessos. Um jogo muito ruim, ficou abaixo. Indo para os bancários, grande destaque dos bancários já de cara, Tim Hardaway Jr., 22 pontos, matando 5 bolas triplas. Faz uma baita temporada. Eu diria que é o principal bancário desse time do Denver, ainda mais, de novo, sem ter o Cameron Johnson e sem ter o Christian Brown, o Peyton Watson virou titular. Então não dá pra eu falar do Peyton Watson sendo um bom bancário, porque ele é titular. Do Tim Hardaway Jr. dá pra falar, é um baita bancário. Não sei se dá pra dizer que ele tá no top 10 melhores bancários da liga, eu acho que dá pra dizer pela temporada que tá fazendo. Todo o jogo vindo sendo fundamental para esse time do Denver, e o Tim Hardaway é muito experiente, o Tim Hardaway Jr. No Dallas ele era um bancário importante, no Denver vem sendo ainda mais, né? Então vem contribuindo bastante com esse time. Tem de fato um aproveitamento muito bom nas bolas triplas e dentro do jogo mostrou isso, passou dos 20 pontos. Depois do Jokic ele foi o maior pontuador do Denver, por exemplo. Enfim, o Strater com 3 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. O Tyson zerado, Bruce Brown com 6 pontos e 3 assistências, o Naj com 2 pontos, o Holmes com 2 pontos e o Valanciunas com 11 pontos e 6 rebotes. Ele voltou recentemente, né? E ele é importante ter o Valanciunas nos momentos que descansar o Jokic. Ter o Valanciunas nesse time podendo entrar é importante. Às vezes até o Jokic e o Valanciunas juntos. O Valanciunas sendo mais um pivôzão e o Jokic tendo mais liberdade. Mas é importante o Valanciunas estar inteiro para esse time do Denver. E de novo, venceu o Clippers e fez essa boa sequência mesmo. Sem Gordon, sem Cameron Johnson e sem Christian Brown. Um ou outro jogo teve o Gordon, mas o Cameron Johnson e o Christian Brown já devem ter uns 2-3 meses que não pisam em quadra. E o Denver continua competitivo. O Denver está na 3ª colocação da Conferência Oeste, sendo que jogou praticamente um mês sem 4 titulares dos 5. E mesmo assim tá lá em cima, cara. Então, mostra o quão resiliente e o quão forte foi esse time sem as suas principais peças, tendo só o Jamal Murray para conduzir esse time. Indo pro lado do Clippers agora. O Harden foi o cestinha do Clippers com 25 pontos, 5 rebotes e 9 assistências, 8 de 17 nos arremessos, dá quase 50%, não é ruim. Depois o Kawhi Leonard com 21 pontos e 6 assistências, 8 de 18 nos arremessos, quase 50%. Não é ruim, só que aí que tá a diferença. Não é um aproveitamento ruim deles. Só que aí se eu olho pro Jokic, que fez ali mais de 70%, o Jamal Murray, que fez 70%, faz parecer que isso daqui é ruim. Mas é porque de fato o Jamal Murray e o Jokic foram monstruosos do lado do Denver. Depois do Kawhi, o John Collins com 18 pontos, 6 rebotes e 4 assistências, aproveitamento de 7 de 11, muito bom também.
Aí o Chris Dunn com 5 pontos e 5 assistências, com 2 de 9 nos arremessos. Isso daqui é horrível. Aqui foi muito ruim. O Chris Dunn, 5 pontos, beleza. 5 assistências, é bom. Mas 2 de 9 nos arremessos é muito ruim. O Chris Dunn que é o Josh Hart de Los Angeles. O que é o Josh Hart pro Knicks é o Chris Dunn pro Clippers. A diferença é que o Josh Hart é melhor. Então pega mais rebote, dá mais assistência, faz mais pontos. Só que o funcionamento do Josh Hart no Knicks é parecido com o funcionamento do Chris Dunn no Clippers. A importância para cada time. Ele dificilmente vai ser o cestinha do time em alguma noite, mas ele sempre vai ser um coadjuvante a contribuir com rebotes e assistências. A diferença é que o Josh Hart consegue ser mais protagonista no Knicks. Nessa temporada nem tanto. Tá meio apagado, sofreu com lesões também. Mas o Chris Dunn é mais ou menos esse funcionamento do time. Não é protagonista, mas é um coadjuvante que faz o time funcionar de fato. E eu não tinha falado do Zubat. O Zubat fez mais do que o Chris Dunn. O Zubat fez 13 pontos, além de 7 rebotes. Indo para os bancários agora. O Brook Lopes, 0 pontos em 16 minutos, cara. 0 pontos. Ele não teve nenhum arremesso. Pô, falta personalidade pro Brook Lopes. Deve ter uns 2 meses atrás. Ele fez um jogo contra o Portland Trail Blazers, onde ele matou 9 bolas triplas. 9, 11. Monstruoso, absurdo aquele jogo do Brook Lopes. E de lá pra cá não teve um jogo que ele matou 3, 4 bolas triplas. Porque ele não arremessa, pô. Falta protagonismo pro Brook Lopes. Ele não é ruim. Só que, sei lá, ele parece que... Não sei, não dá pra explicar. Não... Ele poderia fazer mais por esse time do Clippers, em quesito pontuação. Porque ele tem capacidade pra isso. Fora que pegou só 3 rebotes e o cara tem 300 metros de altura. Então, assim, parece que saindo do Milwaukee Bucks pro Clippers, no Bucks ele era um titular, uma peça importante. E o time inicial do Bucks na temporada passada talvez fosse até melhor do que esse time do Clippers. Só que o Brook Lopes perdeu o protagonismo, cara. É um bancário nesse time do Clippers. Fez um jogo muito bom na temporada. E de meses pra cá, nem arremesso. Nenhum arremesso no jogo, pô, em 16 minutos. Desculpa, se ele tivesse jogado 5 minutos, beleza, eu entenderia. Nenhum arremesso, beleza, não teve oportunidades. Agora em 16 minutos, ou ele tá se escondendo, ou ele... Sei lá, cara, mas nenhum arremesso em 16 minutos. E um cara que tem capacidade pra isso é estranho. Enfim. O Miller fez 7 pontos. Ken Christie, 3 pontos. O nome desse cara é muito difícil, cara. Yannick Conan Niederhauser. Zerado. Me fez falar o nome dele pra ficar zerado. O Brown, 3 pontos. O Nicolas Batum, 6 pontos, além de 3 assistências. E o Sanders, que é uma boa novidade do Clippers na temporada. O Kobe Sanders vem agregando bastante vindo do banco. Fez 8 pontos também. No geral, cara, é Jokic e Jamal Murray. Que nem eu falei aqui, o aproveitamento do... eu vou fazer esse comparativo, não vai ter como. Que é os protagonistas de cada time. De novo, somados, Jamal Murray e Jokic. Eu tô falando de 51 pontos, 16 rebotes e 14 assistências, olhando os dois somados. Aproveitamento de arremessos de 15 de 21. Que a gente olhou os dois. E em minutagem, somados também, deu basicamente 59 minutos somados. Olhando pro lado do Clippers agora. Em minutagem, Harden e Kawhi deu basicamente 65 minutos somados. A pontuação, 46 pontos. Rebotes, 8 somados. Assistências, 15. Aproveitamento de arremessos, 16 de 35. 16 de 35. Então, assim, eles não fizeram um jogo ruim, nem o Harden nem o Kawhi. Só que o aproveitamento de arremessos do Jokic e do Jamal foi monstruoso. Fora que o Jokic pegou mais de 10 rebotes, o Jamal beirou as 10 assistências. Então, essa duplinha do Denver, que tornou o Denver campeão de NBA nesse retrospecto recente, que pesou dentro do jogo. O Jokic voltou, o Denver ganhou. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!